Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Meu nome é Mariana, tenho 34 anos e moro em Lisboa com meu marido, Luiz. Estamos casados há mais de 10 anos. Quando penso na nossa vida juntos, lembro-me das viagens que fazíamos, dos cafés no Chiado e das noites tranquilas à beira do Tejo. Mas, ultimamente, sinto que nos perdemos. Luiz passa a maior parte do tempo em reuniões ou viajando pelo Brasil a trabalho. Apesar das mensagens carinhosas que deixa quando está longe, a sua ausência pesa mais do que as palavras podem expressar. Naquela manhã, o sol entrava tímido pelas cortinas da sala, refletindo no piso de madeira e nas plantas que decoro com cuidado. Preparava o café enquanto organizava a mesa da cozinha quando ouvia a campainha tocar. Não esperava ninguém. Abri a porta e encontrei Ricardo, amigo de longa data do Luiz, segurando uma pequena sacola de pães caseiros. Ele sorriu, o olhar caloroso e tranquilo, e disse: "Oi, Mariana. Passei para ver como você está. Sei que o Luiz está viajando e pensei em trazer isso." Convidei-o a entrar, ainda surpresa com a visita inesperada. Sentamo-nos na sala, e a conversa fluiu de maneira natural. Ricardo tinha o dom de fazer pequenas histórias parecerem grandes aventuras. Falávamos sobre trabalho, sobre a cidade, sobre livros que tínhamos lido. Cada gesto dele, a forma como ajeitava o cabelo para trás ou inclinava levemente o corpo enquanto falava, transmitia atenção e interesse. Eu ria das suas histórias, sentindo-me viva de uma forma que não sentia há semanas. Percebi que a presença dele mudava a energia da casa. Não era apenas a conversa. Era a sensação de ser ouvida, de alguém realmente se importar. Ao mesmo tempo, um certo desconforto crescia dentro de mim. Sabia que precisava manter limites claros, mas aquela tarde tranquila despertava algo que eu não queria nomear. Ricardo comentou sobre uma exposição de arte que iria acontecer naquele fim de semana e perguntou se eu gostaria de ir. Hesitei, mas acabei aceitando. Queria apenas uma saída, um momento diferente da rotina solitária que se instalara em minha casa. Enquanto ele falava sobre os detalhes da exposição, notei o cuidado com que escolhia as palavras, a atenção em não tocar assuntos que pudessem me deixar desconfortável. Aquilo me fez sentir segura, e ao mesmo tempo, uma curiosidade silenciosa crescia. No dia seguinte, mesmo com a rotina habitual de trabalho, percebi que meus pensamentos voltavam à visita de Ricardo. O modo como ele falava, como sorria, como gesticulava com naturalidade, permanecia na minha mente. Durante a tarde, tentei me concentrar nos documentos do escritório, mas cada mensagem de WhatsApp ou e-mail parecia menos importante do que a memória de nossa conversa. Naquele final de semana, seguimos juntos para a exposição de arte no bairro da Lapa. A cidade estava movimentada, mas havia um ritmo agradável, e cada passo que dava ao lado de Ricardo fazia-me sentir que estava vivendo algo inesperado. Conversávamos sobre cores, formas, histórias por trás das obras. Ele me mostrava detalhes que eu, sozinha, talvez nunca teria notado. A atenção dele era constante, mas respeitosa, algo que me deixava confortável e curiosa ao mesmo tempo. Enquanto caminhávamos pelas salas da galeria, percebi que a presença dele despertava sensações conflitantes: segurança, admiração e uma estranha inquietação. Eu sabia que havia limites a respeitar, que minha vida com Luiz era valiosa, mas também percebi que havia uma parte de mim que ansiava por ser vista de uma forma diferente da rotina diária. No caminho de volta para casa, conversamos sobre livros e música, e senti a leveza de poder rir sem reservas. Ao nos despedirmos, Ricardo olhou nos meus olhos e disse, de forma serena: "Adorei passar esse tempo contigo, Mariana. Podemos repetir alguma coisa assim, qualquer dia desses." Sorri, sentindo um misto de prazer e inquietação. Aquele pequeno gesto deixou-me com o coração acelerado, mas ciente de que precisava manter os pés no chão. Quando entrei em casa, sentei-me no sofá e respirei fundo.
Luiz estaria de volta apenas no próximo fim de semana, e eu teria dias para refletir sobre aquela visita. O silêncio da sala era acolhedor, mas também pesado, e a sensação de estar à beira de uma escolha começava a se formar em minha mente. Sabia que algo havia mudado naquele dia, algo que poderia trazer novos desafios à nossa vida cotidiana, sem que eu ainda conseguisse compreender totalmente. Aquela noite, enquanto preparava o jantar, o telefone vibrou. Era uma mensagem de Ricardo, simples e direta. Obrigada por me permitir compartilhar essa tarde. Espero que tenha sido tão especial para você quanto foi para mim. Li e reli a mensagem, sentindo uma mistura de emoções, gratidão, curiosidade, e um certo medo do que aquela atenção poderia significar. Apaguei a mensagem antes que pudesse responder, sabendo que era necessário manter distância, mas incapaz de ignorar o impacto daquele encontro. No dia seguinte, a rotina continuou, mas a lembrança da visita permanecia viva na minha mente. Cada gesto de Ricardo, cada sorriso, cada palavra parecia pairar no ar, lembrando-me de que havia algo inesperado crescendo fora da minha zona de conforto. Ao mesmo tempo, sentia-me culpada por pensar demais sobre aquilo, mas a experiência despertara uma parte de mim que há muito estava adormecida. E assim terminou a primeira parte, deixando-me com a sensação de que aquela amizade poderia se tornar algo mais complexo, mas que o futuro ainda guardava decisões importantes que precisaria enfrentar. Nos dias que se seguiram à visita de Ricardo, minha rotina parecia a mesma, mas algo dentro de mim havia mudado. Cada manhã eu acordava com uma sensação estranha, como se a casa estivesse mais silenciosa e ao mesmo tempo cheia de expectativas invisíveis. Luiz estava em mais uma viagem a trabalho, desta vez a Porto Alegre, e as mensagens que trocávamos eram rápidas e formais, com alguns emojis e palavras carinhosas, mas nada que preenchesse o vazio que sentia. Naquele domingo, decidi organizar minha biblioteca. O sol entrava pelas janelas do apartamento de Lisboa, iluminando cada canto com uma luz dourada. Cada livro colocado em ordem parecia simbolizar a tentativa de colocar também minha vida em ordem. Enquanto classificava títulos antigos, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Ricardo. Oi, Mariana. Estava pensando na exposição da semana passada. Que tal um café amanhã para conversarmos sobre os livros que comentamos? Meu coração acelerou, mas rapidamente me recompus. Respondi de forma neutra. Claro, podemos nos encontrar amanhã à tarde no café da praça. No dia seguinte, encontrei Ricardo no café da praça, um lugar charmoso no Chiado, com mesas de madeira e plantas espalhadas pelos cantos. Ele já estava sentado quando cheguei, lendo algo em seu tablet. Ao me ver, levantou-se rapidamente e sorriu, como se eu fosse a única pessoa naquele espaço. Mariana! Que bom te ver, disse ele, com aquela voz calma e envolvente. Olá, Ricardo. Também estou feliz em te encontrar, respondi, tentando manter a voz firme, mas sentindo um frio na barriga. Sentamo-nos e começamos a conversar sobre livros, música e pequenos acontecimentos da semana. A conversa fluiu naturalmente, como se estivéssemos em perfeita sintonia. Ricardo era atento, percebia detalhes pequenos, como meu jeito de mexer no cabelo ou ajustar a aliança no dedo, e nunca fazia comentários invasivos, apenas notas sutis que mostravam que ele observava. Ao falar sobre um livro que eu amava, senti que ele realmente se importava com minhas opiniões. E, naquele instante, percebi que me sentia viva de um jeito que há muito não sentia. Cada palavra sua parecia preencher um espaço vazio, não com amor romântico, mas com atenção genuína, algo que eu raramente recebia nas últimas semanas. Depois do café, caminhamos pelas ruas de Lisboa, observando a movimentação típica de sábado. O mercado estava cheio, o cheiro de pão fresco vinha das padarias, e as pessoas conversavam e riam enquanto compravam frutas e flores. Ricardo falava sobre uma nova exposição de fotografia que gostaria de visitar, e eu me deixei envolver pela leveza da tarde.
Enquanto caminhávamos, percebi algo importante. A amizade dele me trazia conforto, mas também uma sensação de alerta. Eu precisava lembrar de que meu compromisso era com Luiz. Ricardo era um amigo especial, mas minha lealdade e meus princípios não poderiam ser comprometidos. No caminho de volta, sentamos em um banco da praça. Ricardo ficou alguns segundos em silêncio, olhando para as pessoas ao redor, e depois disse: "Sabe, Mariana, a vida é estranha. Às vezes, encontramos pessoas que nos fazem sentir coisas que não esperávamos. Mas acho que reconhecer isso é importante." Aquelas palavras me tocaram. Ele falava sobre sentimentos de forma tão adulta, sem pressão ou expectativas, apenas reconhecendo a complexidade da vida. Respirei fundo, tentando processar o que sentia. Quando voltei para casa, encontrei uma carta de Luiz sobre a mesa da cozinha. Ele escrevia sobre como sentia falta de estar presente, sobre os planos para reduzir viagens e passar mais tempo comigo. Li cada palavra com atenção, sentindo um aperto no peito. Queria corresponder às expectativas dele, mas também precisava compreender as próprias emoções que surgiram com a amizade de Ricardo. Durante a semana, continuei a encontrar Ricardo em pequenos encontros planejados. Cafés rápidos, visitas a livrarias e passeios curtos pelo jardim da Praça do Comércio. Cada encontro era cheio de risos, pequenas confidências e atenção genuína. Eu sentia que podia ser eu mesma com ele, sem máscaras ou pretensões. Mesmo assim, a cada mensagem ou encontro, havia um alerta constante dentro de mim: não ultrapassar limites. Eu amava meu marido e não podia permitir que a amizade se transformasse em algo que prejudicasse o nosso casamento. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia negar o quanto cada interação com Ricardo me fazia sentir viva. Uma tarde, após uma visita à livraria, Ricardo disse algo que fez meu coração disparar, mas que também me fez pensar. "Mariana, você sabe que eu te admiro muito, né? E não estou falando só de livros ou histórias. A forma como você vê o mundo é única." Eu sorri, tentando responder de forma neutra. "Obrigada, Ricardo. Eu também valorizo sua companhia." Naquela noite, enquanto preparava o jantar, senti que precisava organizar meus sentimentos. Liguei para Luiz, que estava em Porto Alegre, e falamos longamente sobre os planos de passarmos mais tempo juntos no fim de semana seguinte. Senti um misto de alívio e responsabilidade. A amizade com Ricardo continuaria, mas agora com limites claros. Enquanto fechava a cozinha, uma última mensagem apareceu no meu telefone. Era Ricardo. "Hoje foi bom. Obrigado por me permitir compartilhar essa tarde. Até breve." Apaguei a mensagem, respirando fundo. Sabia que a tensão emocional estava longe de terminar. A amizade com Ricardo trouxe conforto, mas também levantou questões profundas sobre minha vida, meu casamento e a forma como lidava com os próprios sentimentos. E assim terminou a segunda parte, com Mariana percebendo que o verdadeiro desafio seria equilibrar amizade, lealdade e autoconhecimento, e que algo inesperado poderia surgir a qualquer momento, testando suas decisões. A semana começou com uma sensação estranha em Lisboa. Eu, Mariana, sentia-me como se estivesse caminhando em terreno instável, equilibrando-me entre minha vida cotidiana com Luiz e a presença inesperada de Ricardo, que trouxe de volta à minha rotina pequenas doses de alegria e atenção. Era uma sensação doce e inquietante ao mesmo tempo. Cada mensagem dele, cada encontro, fazia-me sentir viva, mas também consciente de que estava testando limites que não deveria ultrapassar. Na segunda-feira, acordei cedo, com o sol entrando pelas cortinas da sala. Preparava o café enquanto revisava alguns documentos de trabalho, tentando manter a mente ocupada. Luiz estava em viagem a Florianópolis, e nossas mensagens eram curtas, práticas, mas sempre carinhosas. Ainda assim, a atenção de Ricardo permanecia na minha mente. Cada detalhe dele, o jeito como sorria, a forma como inclinava a cabeça enquanto falava,
a paciência de ouvir cada palavra minha. Parecia acender algo dentro de mim que eu não sabia nomear. Por volta do meio-dia, recebi uma mensagem. Mariana, que tal um passeio pelo Jardim da Estrela hoje à tarde? Podemos tomar um café e conversar sobre aquele livro que você comentou. Olhei para a mensagem por alguns segundos, sentindo o coração acelerar. Respirei fundo e digitei: está bem, podemos nos encontrar às 16 horas. Quando cheguei ao Jardim da Estrela, Ricardo já estava sentado em um banco próximo à fonte. Ele levantou-se rapidamente ao me ver e acenou com um sorriso tranquilo, mas contagiante. Havia algo em sua postura que transmitia segurança e calma, fazendo-me sentir confortável imediatamente. Mariana, bom te ver, disse ele, com uma voz serena. Olá, Ricardo. Também estou feliz em te encontrar, respondi, tentando manter o tom casual, mas sentindo uma leve ansiedade. Sentamo-nos juntos e começamos a caminhar pelos caminhos arborizados do jardim. Havia um cheiro de flores recém-abertas e o som distante de crianças brincando nos balanços. Conversávamos sobre livros, filmes e pequenos acontecimentos da semana, e cada palavra trocada parecia carregada de significado. Ricardo tinha uma forma de ouvir que fazia com que eu me sentisse compreendida, algo que não sentia havia muito tempo em minha própria casa. Enquanto caminhávamos, percebi como ele conseguia observar detalhes sutis. Meu jeito de ajustar o cabelo, a forma como olhava para as árvores, até mesmo minha postura ao andar. Tudo era notado sem qualquer comentário invasivo, apenas com atenção genuína. E isso me deixava ao mesmo tempo encantada e alerta, porque sabia que precisava manter limites claros. Em certo momento, paramos para tomar um café em uma pequena cafeteria dentro do jardim. Sentamo-nos na varanda, observando o movimento das pessoas e o brilho do sol refletindo nas folhas. Ricardo falou sobre um projeto de fotografia que estava acompanhando e perguntou minha opinião sobre as imagens que ele tinha visto. Eu compartilhei meus pensamentos, e ele ouviu atentamente, fazendo pequenas anotações em seu caderno. Sabe, Mariana, disse ele em um momento de silêncio, você tem um olhar único sobre as coisas. Às vezes, a gente nem percebe como pequenas observações revelam muito sobre quem somos. Sorri, sentindo que suas palavras carregavam um reconhecimento que ia além da superfície. Era bom sentir que alguém valorizava minha percepção do mundo, mas eu lembrava-me constantemente de que meu compromisso e lealdade eram com Luiz. Quando saímos da cafeteria, o sol começava a descer, e a luz dourada do entardecer refletia nas ruas de Lisboa. Decidimos caminhar mais um pouco, observando as vitrines e o movimento do bairro. A cada passo, percebia o quanto aqueles encontros, aparentemente simples, mexiam com meus sentimentos. Era uma mistura de alegria, curiosidade e consciência de que precisava manter o controle sobre minha vida emocional. Ao final da tarde, nos despedimos com um aperto de mão firme, mas amigável. Ricardo sorriu e disse: obrigado por me permitir compartilhar esse tempo com você. Até nosso próximo encontro. Enquanto caminhava para casa, senti um misto de alívio e inquietação. A presença dele trazia conforto, mas também despertava perguntas que eu ainda não sabia como responder. O que significava aquela amizade intensa? Como lidar com a sensação de ser compreendida de forma tão especial? Em casa, encontrei uma carta de Luiz sobre a mesa. Ele escrevia sobre a viagem, lembranças da vida a dois e planos para passar mais tempo juntos quando retornasse. Li cada palavra com atenção e senti um aperto no peito. Queria corresponder às suas expectativas, mas também precisava compreender e organizar meus próprios sentimentos. Durante a semana, mantive encontros curtos com Ricardo, cafés, visitas a livrarias e pequenas caminhadas. Cada interação era segura, respeitosa e cheia de atenção genuína. No entanto, percebi que a intensidade da amizade começava a me desafiar emocionalmente.
Eu precisava estabelecer limites claros para que a relação permanecesse saudável e não interferisse no casamento. Certa tarde, enquanto voltava do trabalho, uma mensagem inesperada surgiu no meu telefone. Mariana, sei que temos limites, e respeito isso. Mas sinto que precisamos conversar sobre algo importante. Você pode me encontrar hoje à noite no Jardim do Príncipe Real? Meu coração disparou. Eu sabia que a amizade com Ricardo era valiosa, mas também percebi que ele sentia necessidade de falar sobre algo mais profundo. Hesitei por alguns segundos antes de responder: está bem, mas vamos nos limitar a uma conversa breve. Ao me preparar para o encontro, senti a tensão aumentar. Cada detalhe da minha rotina parecia carregar uma expectativa silenciosa. Ao chegar ao Jardim do Príncipe Real, Ricardo já estava à espera, olhando para o chão, aparentemente nervoso. Quando me viu, levantou o olhar e sorriu brevemente, tentando controlar a ansiedade que também percebia em mim. Mariana, obrigado por vir, disse ele, com um tom sério. Prometo que será rápido e objetivo. Sentamo-nos em um banco próximo a uma árvore frondosa, e por alguns minutos houve apenas silêncio, quebrado pelo som distante de risos de crianças e passos apressados de pedestres. Senti que algo importante estava prestes a ser dito, algo que poderia alterar a forma como eu via nossa amizade. E foi nesse instante, naquele silêncio carregado de expectativas, que percebi que os próximos minutos poderiam mudar tudo, e que a verdadeira prova seria conseguir equilibrar amizade, lealdade e autoconhecimento. O Jardim do Príncipe Real estava silencioso naquela noite, iluminado apenas pelos postes antigos que projetavam sombras longas sobre os caminhos de pedra. Eu, Mariana, sentia cada passo no chão como se carregasse uma responsabilidade invisível. Ricardo estava sentado em um banco, com as mãos entrelaçadas, olhando para o chão. Quando me viu chegar, levantou os olhos, e aquele sorriso breve parecia conter tanto nervosismo quanto esperança. Obrigado por vir, Mariana, disse ele, com uma voz baixa, quase hesitante. Prometo que vai ser rápido. Tudo bem, respondi, tentando manter a calma, embora meu coração batesse acelerado. Só quero que seja direto. Sentamo-nos lado a lado, observando as árvores balançarem com o vento. Por alguns minutos, apenas respirávamos o silêncio, quebrado pelo canto distante de pássaros noturnos e pelo farfalhar das folhas. Então, Ricardo começou a falar. Mariana, eu precisava te dizer. Ele respirou fundo. Eu sinto que nossa amizade está mudando. E talvez isso seja confuso para você. Eu engoli em seco. Sabia que sentimentos poderiam surgir em amizades intensas, mas também sabia que precisava de limites claros. Ricardo, eu sei, respondi, tentando manter a voz firme, e eu valorizo muito nossa amizade. Mas precisamos lembrar que minha prioridade é meu casamento com Luiz. Ele assentiu lentamente, com um olhar que misturava compreensão e preocupação. Eu sei, Mariana, e não quero cruzar limites. Mas às vezes, sinto que você não percebe o quanto é especial. E, eu queria apenas que você soubesse disso. Aquela sinceridade inesperada me tocou. Ele não estava tentando me seduzir, apenas compartilhar seus sentimentos de forma honesta. Respirando fundo, tentei organizar minhas próprias emoções. Ricardo, eu também valorizo sua presença, disse eu, escolhendo as palavras com cuidado, mas precisamos manter isso dentro dos limites da amizade. Ele sorriu, levemente aliviado, e seguimos conversando sobre coisas mais leves: livros, música, exposições que queríamos visitar. O vento frio da noite fazia-me abraçar levemente os braços, mas a sensação de companhia me deixava tranquila. Depois de algum tempo, Ricardo sugeriu caminhar pelo jardim. Aceitei, embora minha mente estivesse cheia de pensamentos conflitantes. Enquanto caminhávamos, percebi como a amizade dele estava se tornando um apoio emocional importante. Ele conseguia me ouvir de maneira que ninguém mais conseguia,
mesmo que fosse apenas uma amizade. Mariana, você já percebeu que às vezes precisamos de alguém para nos ouvir de verdade? Perguntou ele, olhando para mim com atenção. Sim, Ricardo, respondi, e agradeço muito por isso. Mas precisamos sempre lembrar de manter o equilíbrio, para não complicar nossas vidas. Ele assentiu, e por alguns minutos caminhamos em silêncio, cada um absorvendo a importância daquele momento. Eu sentia-me conectada a alguém que me compreendia, mas também consciente do limite que não poderia ser ultrapassado. Quando nos despedimos, o aperto de mãos foi firme, mas amigável, e ele disse: Obrigado por me ouvir, Mariana. Sempre vou respeitar seus limites. Caminhando de volta para casa, senti uma mistura de alívio e inquietação. A amizade com Ricardo trazia conforto, mas também levantava perguntas difíceis. Como equilibrar lealdade e sentimentos? Como manter minha vida familiar intacta, sem perder algo que se tornava valioso em minha vida? Na manhã seguinte, Luiz telefonou de Porto Alegre. A voz dele soava cansada, mas alegre. Ele contava detalhes da viagem e lembrava-se de momentos que tínhamos juntos antes de seu trabalho ocupar tanto do nosso tempo. Tentei responder com entusiasmo, mas meu coração estava dividido entre a alegria de falar com ele e o pensamento constante na amizade com Ricardo. Durante a semana, mantive encontros curtos com Ricardo, sempre cuidadosa para não ultrapassar limites. Cada café, cada caminhada, era planejado com atenção para não interferir na minha vida familiar. Mas a presença dele despertava sentimentos que eu não podia ignorar. Gratidão, curiosidade, e uma sensação de ser compreendida como há muito não sentia. Uma tarde, ao voltar de um encontro com Ricardo, encontrei uma carta inesperada embaixo da porta. Era um envelope sem remetente, com uma fotografia minha e de Ricardo no Jardim da Estrela. Meu coração acelerou. Havia algo familiar e estranho na foto, como se alguém tivesse observado nossos encontros. Dentro do envelope, uma nota dizia apenas: Vocês dois são especiais. Mas alguém precisa saber o que realmente está acontecendo. Fiquei parada por alguns minutos, o envelope nas mãos, sentindo uma mistura de medo, confusão e curiosidade. A amizade que eu valorizava agora estava sob uma sombra de mistério, e eu sabia que precisaria tomar decisões difíceis para proteger minha vida, minha família e a própria amizade. Aquele momento deixou-me inquieta e ciente de que algo maior estava prestes a acontecer. Cada passo, cada escolha, começava a ter consequências que eu ainda não podia prever. O silêncio da noite parecia conspirar comigo, lembrando-me que a história ainda não havia terminado, e que os próximos capítulos exigiriam coragem, clareza e decisões firmes. Os dias seguintes à chegada da fotografia anônima foram os mais tensos que me lembrava. Eu, Mariana, sentia meu coração apertado a cada toque do telefone, a cada notificação. Luiz continuava em viagem, e cada ligação que recebia dele me lembrava do que estava em jogo. Nossa vida, nosso casamento, nossa confiança. Ricardo, por sua vez, parecia mais cauteloso. Nossas mensagens tornaram-se curtas e formais, cheias de cuidado para não atravessar limites. Eu sabia que ele entendia a gravidade da situação, mas mesmo assim sentia que a tensão entre nós havia aumentado, como se algo invisível estivesse observando cada passo que dávamos. Naquela quinta-feira, combinei encontrar-me com Ricardo em uma cafeteria próxima à Praça do Comércio. O céu estava cinza, com nuvens pesadas, refletindo meu estado de espírito. Quando cheguei, ele já estava sentado, olhando para o movimento das pessoas com uma expressão séria. Ao me ver, levantou o olhar e sorriu, mas o brilho habitual em seus olhos estava contido. Mariana, precisamos conversar sobre aquela foto, disse ele sem rodeios. Eu sei, respondi, tentando controlar o tom da voz. Mas precisamos ter cuidado. Não podemos permitir que isso nos afete de forma que prejudique nossas vidas. Sentamos juntos, e por alguns minutos,
Apenas observamos a rua movimentada. Cada carro que passava, cada pessoa que caminhava parecia amplificar a sensação de que estávamos sendo observados, mesmo sem saber por quem. Ricardo então tirou do bolso uma cópia digitalizada da mesma fotografia. Alguém nos enviou isso por e-mail ontem à noite, disse ele, entregando-me o dispositivo. Não sabemos quem é, mas precisa de atenção. Observei a foto com cuidado. Era uma imagem clara de nós dois no Jardim da Estrela, tirada de longe, sem que percebêssemos. Meu estômago se revirou. A privacidade que eu julgava ter mantido estava comprometida, e agora era impossível ignorar o risco que nossas interações representavam. Mariana, precisamos decidir o que fazer, continuou Ricardo. Não podemos deixar que isso se transforme em algo que prejudique o que realmente importa, sua família. Suspirei, sentindo o peso da responsabilidade. Eu amava Luiz, e não poderia permitir que um mal-entendido ou a curiosidade de alguém destruísse anos de relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, a amizade com Ricardo era valiosa, e ele havia se mostrado um apoio verdadeiro nos momentos em que me senti só. Você tem razão, respondi. Preciso resolver isso antes que piore. Mas também preciso preservar nossa amizade de forma segura. Naquela noite, liguei para Luiz. Ele atendia com a voz cansada, mas calorosa. Expliquei que havia recebido algo estranho, uma fotografia enviada por alguém desconhecido, e que queria esclarecer tudo antes de viajar de volta para casa. Ele ouviu atentamente, e senti alívio por poder confiar nele. Mariana, vamos lidar com isso juntos, disse ele. Nada vai destruir o que construímos. As palavras dele me deram força. Eu sabia que precisava agir com clareza. No dia seguinte, encontrei-me novamente com Ricardo, desta vez para definir limites mais claros. Ricardo, precisamos ser muito cuidadosos, comecei. Nossas interações precisam ser restritas à amizade, e nunca colocar minha família em risco. Ele assentiu com seriedade. Concordo. Mariana. Respeitarei todos os limites que você estabelecer. Sua família é prioridade. Nos dias seguintes, reduzimos drasticamente os encontros e mensagens. A tensão diminuiu, mas a lembrança da fotografia permanecia como alerta. Eu aprendi que mesmo amizades genuínas precisavam de limites claros, e que confiança e transparência eram fundamentais. Quando Luiz voltou de viagem, recebi-o com um abraço apertado. Ele parecia aliviado e feliz por estar de volta. Durante o jantar, conversamos longamente sobre a semana que passou, sobre planos futuros e sobre como poderíamos passar mais tempo juntos. Senti que nossa conexão estava se fortalecendo, e que a experiência com Ricardo, apesar de intensa, me ajudara a valorizar ainda mais minha relação com meu marido. No entanto, mesmo com tudo resolvido, uma sensação de mistério permanecia. Dias depois, ao abrir meu e-mail, encontrei uma mensagem sem remetente com apenas uma frase. Nem tudo foi visto. Nem todos os caminhos estão livres. O frio percorreu minha espinha. Eu sabia que, embora tivesse tomado decisões corretas e protegido minha família, havia ainda algo desconhecido à espreita, pronto para testar minhas escolhas novamente. Sentei-me no sofá, respirando fundo, olhando para a noite que caía sobre Lisboa. Cada decisão, cada passo que tomei, trouxe aprendizado e maturidade. Mas aquela mensagem final me lembrava de que a vida estava cheia de desafios, segredos e possibilidades inesperadas. E assim terminou este capítulo da minha história, com Mariana mais consciente de seus limites, fortalecida em sua relação com Luiz, mas ainda diante de um mistério que deixava no ar a tensão e a curiosidade para o que poderia vir a seguir. O futuro permanecia incerto, e a cidade silenciosa parecia guardar segredos que ainda não estavam prontos para serem revelados. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.